A Europa está sabotando as negociações em segredo. Seria uma tentativa contra Putin? J.D. Vance lança um ultimato implacável. E tem muito mais: a caçada a bielorrussos na Lituânia, o escândalo no Cazaquistão onde jovens são enganadas com promessas de carreira dos sonhos e acabam trabalhando em fábricas de armas atacadas por drones, e a nova viagem de Vitkov a Moscou. Será que ele esqueceu algo por lá? Obrigado por estar aqui, por confiar no nosso trabalho. Para fortalecer ainda mais essa confiança, é simples: assine nossos canais, curta este vídeo ou deixe seu comentário. E agora, vamos direto às notícias que estão abalando o mundo. O Ocidente traça um plano perigoso nos bastidores. Enquanto você lia as manchetes de sempre, uma reunião ultraconfidencial acontecia em Londres. Diplomatas dos Estados Unidos, da Europa e da Ucrânia se encontraram para discutir um possível acordo de paz, mas o que saiu dali foi explosivo. Fontes do The Wall Street Journal revelam que França e Reino Unido estariam dispostos a fechar os olhos para a perda territorial ucraniana, desde que o papel assinado trouxesse a ilusão de paz. Ou seja, a Rússia ficaria com parte das regiões ocupadas, e o Ocidente fingiria que isso é um acordo equilibrado. Mas a Reuters desmente essa versão com uma bomba: os americanos teriam apresentado propostas que deixaram os aliados europeus estarrecidos. Entre elas, a mais chocante: reconhecer a Crimeia como parte da Rússia. A Europa reagiu na hora: isso é inaceitável. Para Bruxelas e Kiev, seria o mesmo que assinar uma rendição e legitimar a invasão. Outro ponto polêmico: aliviar ou até suspender sanções contra Moscou antes de qualquer acordo. Os diplomatas europeus foram taxativos: isso destruiria nossa credibilidade e daria a Putin a vitória que ele tanto almeja. Fontes próximas às negociações contam que Washington temia que a postura intransigente da Ucrânia travasse qualquer avanço. A ideia? Congelar o conflito como na Coreia, sem vencedor declarado, mas com as mesmas fronteiras de sempre disfarçadas de trégua. Zelensky não engoliu essa história. O presidente ucraniano foi claro: ninguém vai ceder a Crimeia. Sua delegação em Londres tem um único mandato: discutir o cessar-fogo, total ou parcial. Se os russos estiverem prontos para parar os ataques, nós estamos abertos a qualquer formato de diálogo. Qualquer um, declarou Zelensky, deixando no ar uma pergunta: será que Moscou toparia essa trégua sem garantir suas conquistas no papel? E onde está Marco Rubio? A ausência do senador americano na reunião de Londres gerou especulações. O Departamento de Estado alegou problemas logísticos, mas bastidores revelam algo mais grave: Rubio estaria preocupado que a Ucrânia voltasse atrás em suas exigências, inviabilizando qualquer acordo. Será que os Estados Unidos estão divididos? Enquanto isso, a diplomacia americana dá sinais contraditórios. Vitkov volta a Moscou, pela quarta vez em 2 meses. O enviado especial de Trump, Steve Vitkov, embarca novamente para a Rússia. Desta vez, a notícia veio quase simultaneamente do Kremlin e da Casa Branca. Segundo a porta-voz Caroline Leavitt, o objetivo é continuar as conversas. Mas o tom é de urgência: esperamos estar no caminho certo. Enquanto isso, outro peso pesado americano joga duro. J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, lançou um ultimato sem meias palavras: apresentamos uma proposta clara a russos e ucranianos. Ou eles aceitam agora, ou os Estados Unidos saem da mesa. Fizemos um esforço diplomático monumental, ouvimos ambos os lados e oferecemos uma saída justa. Vamos ver se europeus, russos e ucranianos têm coragem de fechar o acordo. Eu, particularmente, mantenho um otimismo cauteloso. Um presente em que quase virou crise internacional. A segurança de Putin quase provocou um incidente diplomático. A FSO, Serviço de Proteção Russo, interceptou um presente da delegação de Oman, um punhal gigante que seria entregue ao presidente russo. Detalhe: Putin tem pavor desse tipo de homenagem. O diálogo tenso entre os omanenses e os agentes foi descrito em cores vivas por um propagandista do Kremlin. Seria um mero descuido cultural ou uma mensagem velada? Massacre na Índia: turismo vira alvo de terror. Um dos paraísos indianos se transformou em cenário de horror. Na terça-feira, 22 de abril, a cidade turística de Pahalgam foi palco de um ataque brutal. Terroristas abriram fogo, deixando pelo menos 26 mortos, a maioria, turistas inocentes. Os feridos foram levados aos hospitais, mas o número de vítimas pode aumentar. Rafi Ahmad Mir,
secretário-geral do partido Apni Pari, tentou acalmar os ânimos. Pedimos a todos que visitam Jammu e Caxemira, não entrem em pânico. A região está segura, e o governo nos apoia. Vamos investigar a fundo. Precisamos nos manter unidos. As autoridades locais evitam detalhes, mas a dimensão da tragédia é estarrecedora. O primeiro-ministro Narendra Modi classificou o ataque como um crime hediondo e prometeu punição exemplar. O administrador de Jammu e Caxemira admitiu: nada tão brutal aconteceu aqui nos últimos anos. A responsabilidade foi assumida pelo Fronte de Resistência, TRF, grupo ligado ao Paquistão e considerado terrorista pela Índia. Em suas redes, eles justificaram o ataque como a vingança pela ocupação da Caxemira. Para Nova Delhi, não há dúvidas, é uma tentativa de desestabilizar a região e semear o terror. Um plano sinistro contra bielorrussos na Lituânia. Uma operação clandestina foi descoberta na Lituânia, e os detalhes são arrepiantes. Uma rede paga para agredir bielorrussos que vivem no país, tudo organizado via Telegram e redes sociais. O objetivo? Aterrorizar a diáspora, criar clima de medo e divisão entre vizinhos. O método é digno de roteiro de filme. Jovens bielorrussos são atraídos com promessas de dinheiro fácil para gravar um clipe musical. Ao chegarem, são recebidos por agressores que já sabem exatamente o que fazer, quem bater, onde esperar, como filmar. Tudo registrado, tudo calculado. A pergunta que fica: até onde essa guerra suja vai chegar? E quem está por trás dela? A prova está no pagamento. Não filmou. Não recebeu um centavo. E as evidências são assustadoras. Já há registros de tentativas de agressão contra membros da comunidade bielorrussa na Lituânia, orquestradas por quem finge ser dois lados de uma mesma moeda falsa. De um lado, supostos ativistas bielorrussos defendendo o litvinismo, uma narrativa artificial para semear discórdia. Do outro, grupos lituanos que, convenientemente, surgem para combater essa ameaça inventada. Tudo teatro, tudo encenação. E o roteiro? Escrito em Moscou. Os serviços de segurança lituanos alertam: desde 2025, esses caçadores de recompensas têm recrutado cada vez mais falantes de russo dentro da Lituânia. As missões variam. Às vezes, é só tirar uma foto do prédio da diáspora bielorrussa. Outras, colar um cartaz provocativo ou passar coordenadas precisas. O pagamento? Sempre anônimo, quase sempre em criptomoedas, o método preferido de quem não quer deixar rastros. As conversas rolam em russo ou inglês, mas os textos em lituano, usados para camuflar a operação, são tão mal escritos que denunciam os verdadeiros autores. O disfarce preferido? Fingir ser opositores de Lukashenko. A realidade? Um ataque cirúrgico contra quem fugiu das garras do regime. A armadilha da Alabuga, quando o emprego dos sonhos vira fábrica de morte. Enquanto isso, no Cazaquistão, um escândalo explode. Jovens mulheres de 16 a 22 anos são atraídas com promessas de salários altos e carreira promissora. O programa Alabuga Start vende a ilusão de um futuro brilhante. A realidade? Elas são jogadas na linha de montagem de drones Shahed, as mesmas máquinas que ceifam vidas na Ucrânia. Turnos exaustivos, sem equipamentos de segurança, salários que evaporam depois de descontos ocultos por moradia e treinamento. O que era uma zona econômica especial, símbolo de investimentos estrangeiros, virou uma fábrica de guerra e agora, ironicamente, pode ter se tornado alvo dela. Fontes locais relatam que, na noite do ataque, pelo menos 9 drones não identificados cortaram o céu de Tatarstão, rumo à planta industrial. Aeroportos de Kazan e Nizhnekas paralisaram operações por segurança. Coincidência? Improvável. O objeto fica a 1.200 quilômetros da fronteira ucraniana, distância que, hoje, não é obstáculo para quem tem precisão e determinação. Explosões foram ouvidas. Fotos de danos circulam. Autoridades se calam. Mas a mensagem é clara: a guerra não tem fronteiras, e a impunidade também não. O mágico de Tatarstão, quando a fuga vira espetáculo, e a polícia não sabe se ri ou prende. E se você achava que já tinha visto tudo, espere por isso. Um jovem em um Lada laranja desmontável deu um show de fugas em Tatarstão que deixou até os policiais boquiabertos.
A perseguição começou como qualquer outra até o momento em que, prestes a ser alcançado, o carro se partiu ao meio, e as duas metades continuaram em movimento. Sim, você leu certo. Enquanto a traseira seguia em frente, a dianteira fazia uma curva impossível, como se guiada por forças sobrenaturais. Infelizmente para o ilusionista, a magia acabou. Ele foi pego, e agora as autoridades tentam desvendar quem é esse gênio, ou louco, da engenharia improvisada? Qual era o plano? E, mais importante, como diabos ele conseguiu isso? A realidade, às vezes, supera a ficção. Mas em tempos como esses, a ficção pode ser apenas o ensaio para o que vem por aí. Fique atento. Compartilhe. Denuncie. Porque o silenciamento é a primeira vitória deles e a nossa primeira derrota. Até a próxima. E que as notícias, quando chegarem, sejam pelo menos um pouco menos sombrias que estas.